Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 19, e vamos ler os versículos 31 a 37. João, capítulo 19, versículos 31 a 37. Numa data como a data de hoje, mas nós acabamos de passar aí um feriado prolongado, para alguns é feriado prolongado, foi na quinta-feira e se estende até hoje. Eu lembro que há uns 40 anos, o pastor Alden, num tempo em que não tinha internet, as pessoas ouviam bastante o rádio naquela época, o pastor Alden foi convidado para uma entrevista numa rádio aqui de Rio Preto, acho que era a Rádio Metrópole. E então era feriado de Corpus Christi, e o entrevistador perguntou para o pastor Alden o que significava esse feriado, então para ele poder explicar para as pessoas que estavam assistindo, e a gente coladinho no rádio lá ouvindo o pastor Alden, todo orgulhoso dele, e ele, então, a resposta dele eu não lembro muito bem, para mim ficou meio vaga, porque esse feriado, como ele mesmo disse ali, é um feriado católico, e os evangélicos não têm assim, não encontram nada na Bíblia, né, que justifique ou que motive a comemoração desse dia. Parece que tem a ver com o corpo de Cristo, o corpo transubstanciado de Cristo, quando toma a hóstia, né, que seria o símbolo do pão. Mas aí ele perguntou, o repórter perguntou para o pastor Alden, mas vocês não comemoram então esse dia? Aí o pastor Alden disse, bom, a gente não comemora o dia, mas a gente gosta muito do feriado. Né? Feriado é bom e a gente aproveita bastante. De fato, há vários anos atrás, acho que já faz pelo menos uns 15, 20 anos que a gente não faz isso, mas todo feriado de Corpus Christi a gente tinha a CAIB, a Conferência Anual das Igrejas Bíblicas. Existia a União das Igrejas Bíblicas, a gente se reunia sempre nessa data. Esse parágrafo que nós vamos ler de João, ele fala de um dia, uma data, que para alguns era especial, para outros não, dependendo aí da crença da pessoa, ou da falta de crença dessa pessoa. E a gente pode perceber aqui, ao ler esse parágrafo, que existem alguns significados desse dia, dependendo aí da pessoa que está ali, como ela crê nas coisas. Vamos ler então João capítulo 19, versículos 31 a 37. Diz assim a palavra de Deus. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho,
E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós lemos. Obrigado pelo teu Espírito que nos ilumina para que possamos entender, para que possamos aplicar em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por teu sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor completou a obra que nos trouxe a redenção, que nos trouxe a vida eterna. Ao meditarmos, Senhor, sobre essa passagem que fala o que aconteceu com o Senhor, com o teu corpo que estava pregado na cruz, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a aplicar e que através desse estudo, Senhor, nós possamos tomar decisões que vão afetar nossas vidas, Senhor, no sentido de estarmos mais perto de Ti e nos aperfeiçoarmos para cumprirmos, Senhor, o Teu propósito em nossas vidas. Abençoa também os irmãos que não podem estar aqui, que de alguma maneira, Senhor, também em espírito estão conosco. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Qual era, então, o significado desse dia? A gente pode ver que, para alguns, era um dia comemorativo, era um dia de comemoração, um dia especial para eles. Nós vemos aqui nos versículos, aliás, no versículo 31, dizendo que os judeus, eles pediram a Pilatos que eles tirassem os corpos da cruz. Era importante isso para eles, porque apesar deles terem feito tudo aquilo, deles terem feito aquela conspiração contra Jesus para pregá-lo na cruz, e ali também havia 2 outros prisioneiros comuns, que eram criminosos de fato, que foram crucificados ali, ao lado de Jesus, um de cada lado. Eles eram todos judeus, mas aquele dia, para eles, era um dia especial, porque aqui diz que era grande esse dia. Era grande o dia daquele sábado. Apesar de ser uma quinta-feira, era um sábado porque era um feriado. Então, sábado é um dia de descanso. Então, era o grande o dia daquele sábado. Era grande aquele dia porque era a preparação para a Páscoa. O Cordeiro Pascal, ele ia ser, eu falei na quinta? Era na sexta, né? Era sexta-feira. Alguns acham até que foi na quinta, né? Mas é mais provável mesmo que tenha sido na sexta-feira. E no dia seguinte, então, era o dia em que, o dia principal da festa, porque a festa da Páscoa, ela durava vários dias. Inclusive, Jesus comemorou uma parte da festa no dia anterior com seus discípulos, que foi a última ceia. Então, era muito importante que aqueles corpos não ficassem na cruz, porque se eles, no entardecer, os corpos ainda estivessem na cruz, isso estragaria a festa deles, estragaria aquele dia tão importante, tão comemorativo para eles. Porque os corpos na cruz, eles eram amaldiçoados, porque a lei diz, né, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Aí a gente vê que como Jesus realmente nos ama, né, porque ele se tornou maldito, né, quando ele estava na cruz, ele era maldito. Ele se tornou um maldito, amaldiçoado por nossa causa, para nos salvar. Então os judeus pediram para que fosse tirado. E aí a maneira que eles achavam para fazer isso, tinha que quebrar as pernas daqueles que estavam na cruz, para eles não fugirem.
havia 3 festas para os judeus que eram comemoradas inicialmente, por ordem mesmo de Moisés, né, pela lei que Deus passou a Moisés. E estas festas eram a festa da Páscoa, as principais. 3 vezes no ano, então, as pessoas iam para Jerusalém. Quando foi dada a lei, ainda não tinha a capital em Jerusalém, mas para o lugar onde estivesse lá o centro de adoração, que nesse caso agora era Jerusalém. 3 vezes no ano as pessoas, os judeus, eles tinham que ir a esse lugar, e era na festa da Páscoa, que acontece mais ou menos ali em março ou abril. A festa do Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, então às vezes cai no final de maio, no começo de junho. E também a festa dos tabernáculos, que esse ano vai ser comemorado no dia 16 de outubro. Até hoje, né, se comemora lá em Jerusalém, as pessoas fazem cabanas ali no seu jardim ou nas praças, né, para fazer essa comemoração, que é a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que é para lembrar o tempo em que Israel vivia em tendas, que estava passando pelo deserto. Então eram muito importantes essas comemorações para os judeus. E aquele dia para eles, em que eles conseguiram pregar Jesus na cruz, conseguiram matá-lo na cruz, Jesus já estava morto ali, já tinha entregado o seu espírito, já tinha consumado a obra, mas ainda estava na cruz. Então era muito importante aquele dia para eles. Era uma dessas festas importantes. Mas também era importante porque eles conseguiram finalmente se livrar daquele que eles consideravam seu maior inimigo, do seu inimigo número 1. Então, eles conseguiram se livrar de Jesus na mente deles. Então, isso também contava, né, para eles como um dia muito importante, muito comemorativo, e eles não queriam que nada estragasse isto. Era um dia assim que era como se as pessoas tivessem a impressão, as pessoas malignas, tivessem a impressão de que eles finalmente venceram, que o mal venceu o bem. Então, pessoas que eram malignas, que tinham propósitos malignos, estavam comemorando. Satanás, com certeza, estava fazendo festa, porque conseguiu pregar na cruz ali o Filho de Deus, o seu maior inimigo. É interessante que até mesmo Herodes e Pilatos, naquele dia, Lucas nos fala lá em Lucas 23:12, que naquele dia eles fizeram as pazes. Eles andavam brigados, e não sei por que isso passa lá em Lucas, de repente fala isso, parece que está fora do contexto. O que tem a ver o Pilatos e o Herodes fazerem as pazes naquele dia? Mas, se a gente pensar bem, tem tudo a ver, porque era um dia em que o mal estava comemorando a sua vitória. E pessoas más, como Herodes e Pilatos, então eles se alegraram tanto que até esqueceram as suas diferenças e eles se reconciliaram. Então, para essas pessoas, era um dia especial, era um dia comemorativo. Mas havia outro grupo de pessoas ali que para eles era um dia como qualquer outro. Era um dia qualquer. Para os soldados, por exemplo, era um dia qualquer, era um dia como os outros, porque eles já estavam acostumados a executar pessoas, porque no Império Romano era comum as pessoas morrerem daquela forma, pessoas morrerem crucificadas. Então eles faziam tanto isso, já tinham tanta experiência, que isso para eles era rotineiro, era um dia como qualquer outro. Então eles sabiam que tinham que quebrar as pernas das pessoas que estavam crucificadas, se tivesse que tirá-los da cruz, porque se elas não estivessem mortas, elas poderiam fugir, e aí eles seriam
responsabilizados por esses prisioneiros. Então eles quebravam as pernas para as pessoas não fugirem. Mas quando eles chegaram até Jesus, eles viram que ele já estava morto. Então não precisava quebrar as pernas dele, porque ele já estava morto. Mas para garantir, para se certificar de que realmente ele tinha morrido, então um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. Então isso tudo para eles era um procedimento padrão, era uma coisa comum, era uma coisa normal, era só um dia como qualquer outro. Para algumas pessoas, todos os dias são iguais, é assim. Não tem dia especial. Algumas pessoas são assim. Uma vez eu ouvi numa pregação, não lembro se foi do pastor Gilberto ou outra pessoa, que falou que uma pessoa importante, um médico, ele não dava muita importância para datas, né? Uma data tão importante, por exemplo, como o domingo de Páscoa, que eu acho que é o feriado mais importante para os cristãos, porque é quando nós comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse médico, que ele disse, esse médico ele inaugurou o seu consultório num domingo de Páscoa. Ele começou a trabalhar, ele abriu o seu consultório, escolheu o domingo de Páscoa para comemorar. E então a gente pensa, poxa, mas logo num domingo de Páscoa, né, que é um dia que a gente está comemorando o nascimento do Senhor Jesus, mas para ele era um dia como qualquer outro, talvez. Não sei se ele acreditava em Jesus ou não, acreditava em Deus. Aí eu fui pesquisar para tentar saber mais detalhes. Aí eu perguntei para o ChatGPT. ChatGPT me respondeu, né? Ele falou que, de fato, teve um médico famoso, o nome dele é Oswaldo Cruz. Vocês conhecem, com certeza, já ouviram falar desse nome. Ele até está estampado numa nota de 50 cruzados. Não tem mais essa nota, né? Então, ele tem um instituto Oswaldo Cruz lá no Rio de Janeiro, muito importante. Então ele foi muito importante para o Brasil, porque ele atuou ali fortemente quando estavam se desenvolvendo vacinas, principalmente no tempo da varíola e da febre amarela. Então, realmente foi um médico muito importante. Mas, de fato, tem um livro que fala que ele inaugurou o seu consultório num domingo de Páscoa, que foi 17 de abril de 1892. 1892. Essa época é interessante porque era uma época em que a ciência estava crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, e muita gente, muitos cientistas naquela época, estavam, vamos dizer assim, radiantes, porque eles estavam descobrindo muitas coisas e até tinham a esperança de que aqueles que não acreditavam em Deus, que eles iam descobrir realmente que Deus não existe, eles iam conseguir provar isso. Foi o caso, por exemplo, do Charles Darwin. Né? Darwin ele lançou o seu livro, o livro A Origem das Espécies, que falava que o homem descendeu do macaco, ou seja, contradizendo a Bíblia, né? Isso foi em 1859, então foi muito tempo depois. E aí, muita gente foi nessa onda. Então, não sei se o Oswaldo Cruz entrou nessa onda e se foi por isso que ele inaugurou o seu consultório no domingo de Páscoa, mas é uma coisa para a gente pensar, né? Você faria isso, né? No domingo de Páscoa? Né? Um dia de trabalho normal. Então, para algumas pessoas é assim. E para aqueles soldados também. Era um dia comum. Era um dia que era só mais uma execução que eles tinham que fazer. Então, eles furaram, né, ali o corpo de Jesus para garantir que ele realmente estava morto. E o João, ele fala aqui, nesse texto, ele enfatiza, ele observa que saiu sangue e água quando foi furado ali o lado de Jesus.
Tem um site chamado Got Questions, e ele fala sobre isso, sobre esse assunto, que por que saiu sangue e água, né, quando Jesus foi ferido. Então ele diz o seguinte, que as pessoas que são açoitadas, pessoas que eram açoitadas naquele tempo, levavam cerca de 40 açoites, 40 menos 1, né, sempre 39, para que a pessoa não morresse, não fosse tão forte ali a tortura a ponto da pessoa morrer. As pessoas entravam no que se chama de choque hipovolêmico. As pessoas perdiam tanto sangue, né, porque aquilo cortava profundamente as pessoas, que elas entravam em colapso. E provavelmente foi isso que aconteceu com Jesus. Ele estava com esse choque hipovolêmico. Tanto que nós vimos que ele saiu dali carregando a sua cruz, mas no outro evangelho sinótico, ele fala que num determinado momento, acho que é o Marcos, se é o Marcos ou Mateus que falam, num determinado momento tiveram que chamar o Simão Cirineu, o Simão Cirineu, para ajudar Jesus a carregar a cruz ou carregar no lugar dele, porque ele estava provavelmente com a pressão arterial baixa e tudo isso, então ele entrou em colapso. E outra coisa interessante que a gente sabe agora, né, é que quando isso acontece, quando a pessoa entra com esse choque hipovolêmico, é juntado aqui num saco que tem aqui em redor do pulmão e do coração, junta muita água, né, por causa desse choque. Parece que o coração vai bombeando e não tem sangue para bombear, ele fica forçando e isso vai acumulando água ali, e então foi por isso que saiu sangue e água. Mas para eles era normal, era só mais um sentenciado, era só mais um dia de trabalho. Aquele dia para eles era um dia comum. Mas para outras pessoas, para aquelas pessoas que acreditam nas Escrituras, aquele era um dia profético. Nos versículos 35 a 37, João, ele fala que isso aconteceu, o fato dele não ter sido quebrado suas pernas e o fato dele ter sido perfurado, atravessado ali por uma lança no lado, no versículo 36 ele diz que isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras, para se cumprir as Escrituras. Era uma profecia que dizia que nenhum dos seus ossos será quebrado. E também dizia na profecia, verão aquele a quem traspassaram. Né? Então, falando do servo do Senhor. Então, para os que creem nas Escrituras, aquele era um dia de cumprimento das profecias. E Jesus cumpriu todas as profecias que diziam respeito ao Messias. Eu acho que os judeus que hoje não creem, né, que ainda seguem o judaísmo, que não creem que Jesus era o Cristo, eles têm muita dificuldade, porque Jesus cumpriu todas as profecias que era para o Messias. Se vier outra pessoa, porque eles ainda aguardam que venha o Messias, ele não vai conseguir cumprir como Jesus cumpriu todas as profecias. Até que falava outras coisas, por exemplo, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Também citação do Salmo 2, e várias outras profecias que Jesus cumpriu. E aqui João cita duas delas, que os seus ossos não seriam quebrados e que seu lado seria perfurado. Antes ele fala, né, quando dividem as roupas de Jesus, que também é uma profecia, que fala, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica, né, a minha capa. Era um dia de cumprimento de profecias. Jesus era aquele que devia vir, aquele que foi prometido desde lá do começo da Bíblia. Toda a Bíblia ela gira em torno daquele dia, do dia da redenção. Teólogos dizem que a Bíblia ela é a história da redenção do homem. Então toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela gira em torno
desse dia em que se cumpriu a profecia, em que Jesus cumpriu tudo, fez tudo para resgatar o ser humano do pecado. Lá em Gênesis 3,15, fala que o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente feriria o seu calcanhar. Bom, apesar de Jesus estar morto, pregado na cruz, era só o calcanhar dele que tinha sido ferido figuradamente por Satanás, porque Jesus estava ali esmagando a cabeça da serpente. Naquele dia que parecia uma derrota, foi uma grande vitória. Então, esse dia foi um dia profético, o dia que todos esperavam que acontecesse. Para quem crê nas Escrituras, esse era um dia profético. Quando eu comprei a minha primeira Bíblia, primeira pessoa, uma das primeiras, acho que foi a primeira ou uma das primeiras pessoas para quem eu fui falar, e mostrar a Bíblia e dizer que eu estava empolgado, foi o meu irmão mais velho. E fui falar com ele, mostrei, fiquei empolgado. Ele disse até que queria uma Bíblia também, aí eu dei uma Bíblia para ele. Mas eu ainda não era convertido. Quando eu me converti, quando eu aceitei a Cristo, ele também foi uma das primeiras pessoas para quem eu fui falar, fui dar o meu testemunho. E uma das coisas que ele me perguntou quando eu fui dar o meu testemunho é: qual é a próxima profecia que vai se cumprir na Bíblia? Qual é a próxima profecia que está para se cumprir? E eu era recém-convertido, então não sabia muito bem, não soube responder, mas depois, pensando sobre isso e estudando também, eu acho que a resposta certa seria que a próxima profecia a ser cumprida é o arrebatamento. É isso que nós estamos esperando. Próxima profecia que vai se cumprir da Bíblia. Que, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo diz que ele estava revelando aos coríntios um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos vamos passar pela morte, mas todos seremos transformados. Vai soar uma trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar incorruptíveis e nós seremos transformados, os que estiverem vivos. E ele fala isso também para os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, dizendo também que os que estiverem vivos quando Cristo voltar, de maneira nenhuma vão preceder aqueles que dormem. Primeiro vão ressuscitar os mortos em Cristo e depois nós seremos arrebatados, nós vamos atrás deles. Mas vai ser assim, tudo rapidinho, pelo que a gente entende, segundo a nossa maneira de interpretar as profecias, que é o dispensacionalismo. Então, essa seria a próxima profecia para nós. Também, aquele dia será um dia profético. Não sabemos quando será, pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. Mas é isso que nós aguardamos. Mas aquele dia em que Jesus morreu na cruz, ele sempre vai ser o dia mais importante, um dia profético, o dia em que se cumpriu a profecia. Imagina se ainda não tivesse sido cumprida essa profecia. O que seria de nós? Onde estaríamos hoje? Ainda estaríamos condenados em nosso pecado, não teríamos a certeza da salvação, de que Cristo pagou os nossos pecados, como o pastor Ismael leu agora um pouco mais cedo, falando lá que ele nos trouxe a salvação eterna. Nos trouxe a eterna salvação àqueles, nós que fomos chamados pelo Senhor. Então, para alguns era um dia comemorativo, um dia de festa, um feriado importante. Para outros era apenas um dia como qualquer outro. Mas e para você? O que significa esse dia? O que significa aquele dia em que Jesus foi morto na cruz?
Deus queira que para você e para mim, esse seja também um dia profético, um dia em que Jesus cumpriu a profecia e morreu na cruz para nos salvar. E que, crendo nisso, nós entreguemos as nossas vidas ao serviço do Senhor, para servir o Senhor em gratidão a Ele. Como nós cantamos hoje de manhã na escola dominical, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Hoje também é um dia importante. Hoje também é um dia em que nós podemos chamar que é um dia oportuno, como diz ali em 2 Coríntios 6:2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hoje é um dia importante. É um dia que pode ser o dia da salvação. Ou pode ser um dia em que nós vamos entregar um pouco mais ao Senhor. Um pouco mais de nossas vidas. Se entregar ao Senhor com um pouco mais de vontade de fazer a sua vontade. Vontade de servi-lo. Vontade de agradar o nosso Senhor. Porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Amém? Que seja essa é a oportunidade. É o dia da salvação. Amém? Vamos